Bom dia, hoje é dia 27 de junho de 2025. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque há 10 dias atrás nós estivemos no Atacama, deserto do Atacama, e também no Salar de Uyuni, na Bolívia. E aproveitando que esses acontecimentos dessa semana da Indonésia, em que uma menina faleceu no vulcão, e também hoje, por coincidência, também muitos brasileiros ficaram presos lá no Chile, em meio a uma nevasca. Eu já tinha resolvido que iria falar sobre essa nossa viagem de uma forma um pouco diferente. Nós vimos muitos vídeos a respeito do deserto do Atacama e do Salar do Uyuni, a Bolívia, a maior reserva de sal do planeta. E todos os vídeos que a gente viu falavam coisas maravilhosas desse lugar. Realmente é um lugar maravilhoso, muitas coisas bonitas, mas também é um lugar perigoso. Isso a gente não viu no vídeo, mas a gente presenciou lá no deserto do Atacama e no Salar do Uyuni. O que eu quero dizer a respeito de ser perigoso o deserto do Atacama e o Salar do Uyuni? Exatamente porque tem detalhes que não se colocam nos vídeos. Que, como eu falei, é um lugar maravilhoso. Então mostram coisas maravilhosas. Mas as coisas perigosas não mostram. Isso é necessário para quem está afim de fazer uma viagem como essa do deserto do Atacama. É necessário que a pessoa conheça o que o espera, o que a espera, né, lá, para que não se desaponte. Um dos detalhes perigosos do deserto do Atacama diz respeito à altitude. Você se mora, por exemplo, numa região de praia e vai para o deserto do Atacama, você vai para uma diferença de altitude de quase 5.000 metros de altitude com relação ao nível do mar. Isso corresponde mais ou menos à metade do Everest. É onde a galera faz o acampamento do Everest para poder se acostumar e subir o restante do Everest, se é que vai conseguir. Então, você tem que ir preparado para a altitude. Lá o pessoal usa folhas de coca para evitar esse mal de altitude, chá de folha de coca e outros chás lá que eles usam para evitar a altitude. Mas você tem que saber que a altitude deixa a pessoa diferente do que está acostumado numa altitude normal. Por exemplo, aqui na região próxima a Brasília é 1.000 metros de altitude com relação ao nível do mar. Lá é 4.000 metros de altitude e chegando, para quem for ao vulcão, 5.000 metros e poucos de altitude. Então é muita altitude para quem não está acostumado. Então isso é um ambiente mais ou menos perigoso, né? Você tem dificuldade de respirar, você tem tontura, você fica assim um pouco desequilibrado com relação a caminhadas, você tem que caminhar mais lentamente. Então é uma dificuldade grande para quem vai para o deserto do Atacama e o Salar do Uyuni na Bolívia. Há outro detalhe que você tem que ver também, que é perigoso, é a questão do frio. Qual época que você vai para o deserto do Atacama e o Salar do Uyuni? Lá nós pegamos frio de 14 graus abaixo de zero. Isso é uma coisa assim, quase insuportável. Você tira a sua luva de
quentinha para bater uma foto, seus dedos começam a latejar, quase congelar, os dedos dos pés ficam congelando, você acha que vai perder o pé de tão congelado e frio que ele fica. O mesmo com as mãos, o nariz, a região do nariz, do rosto, começa a dar coriza forte e assim, você passa dificuldade com o frio. Se você não está acostumado e está levando pouca roupa de frio, então se prepare, porque é difícil você passar por essas regiões com 15 graus abaixo de zero. Lá tem um lugar que é os geysers, que é a água fervendo, saindo de dentro do planeta, né? E você vai para lá 4h30 da manhã. Então é uma contradição assim que você vê na sua frente. A água saindo a 100 graus e junto de você ali 14 graus abaixo de zero. Então assim, são climas extremos ao mesmo tempo ali convivendo com você ao lado. Então prepare-se. O frio também é uma coisa perigosa para esse passeio. Outra coisa, lá você está no deserto, não chove, não tem água. Você vê as árvores todas empoeiradas, as árvores que tem, né? A cidade toda empoeirada, tudo é empoeirado, a poeira faz a sua convivência diária e a todo instante. Aonde você quer que vá tem poeira. Então assim, isso você não consegue escapar. Por exemplo, a secura e a poeira faz com que o seu nariz fique praticamente entupido, né? Por causa do frio, da poeira, da secura, o seu nariz fica entupido, né? Você respira poeira todo o tempo. Então assim, é uma dificuldade aliar o frio, a altitude, a poeira, tudo junto. E sem contar que você está dentro de um veículo 4x4 e normalmente esse veículo ele é lacrado, ele é fechado, você não pode abrir a janela. Então muitos desses veículos entram poeira pelo ar-condicionado e vai para dentro do carro. Então imagine você dentro de um carro lacrado com 7, 8 pessoas lá dentro, aquela poeira entrando dentro do carro e você não tendo que conviver com aquilo ali, com aquela poeira, com aquele frio, com aquela roupa toda que você tem ali, três roupas, umas por cima da outra, e ao mesmo tempo a secura, a altitude. Então tudo isso você tem que ver. É um ambiente perigoso, né? É bonito, é maravilhoso, mas é perigoso? Sim, também é perigoso. Sem contar que você, muitas vezes, a maioria das vezes, dos dias que você ficar lá, os passeios são feitos de madrugada. Tem passeio que você tem que acordar 4h30 da manhã, nesse frio, tendo que trocar toda a roupa, colocar uma roupa por cima da outra, né? Com aquela poeira, né? Você já está um pouco cansado por causa da altitude, então você tem que acordar 4h30 da manhã, outra dificuldade para você, né? Que você tem que saber que você vai enfrentar, acordar de madrugada para ir nesses passeios. Então é outra dificuldade, né? É outro perigo, porque uma coisa é você acordar de madrugada descansado, numa altitude normal, sem frio. Outra coisa é você acordar com frio, com poeira, tendo que trocar de roupa, com altitude, etc. Entendeu? Então, isso dificilmente você vai ver nos vídeos falando sobre esses perigos. Nós fomos lá, e aonde quer que a gente vá, tem vulcões ao redor do deserto do Atacama, né? Num dos passeios, o guia chegou pra gente e falou assim: hoje nós estamos num alerta
amarelo. Que alerta amarelo é esse? Dos vulcões. Primeiro veio o verde, depois o amarelo, depois o laranja e depois o vermelho. Então hoje nós estamos no alerta amarelo do vulcão. Eu falei, alerta amarelo. Qual é o próximo? Laranja. No outro dia, no outro passeio, o alerta do vulcão estava em laranja, ou seja, verde, amarelo, laranja. Eu falei, qual é o próximo alerta? O vermelho. E o que acontece com o alerta vermelho? Evacuação. Então, assim, nós estamos numa região de vulcões. Ali existem vulcões ativos, né? Então, a qualquer momento, ali, o vulcão pode entrar em erupção. E esses alertas são exatamente para que você tenha os cuidados necessários que exige de um vulcão, né? Alertas. Então, o alerta laranja já é o terceiro alerta, mais próximo do vermelho, que já é uma evacuação do local. Então, você imagina também conviver com os passeios e com esse alerta de vulcões a todo momento ali, né? Então, fiquem atentos para quando vocês forem no deserto do Atacama e no Salar do Uyuni, na Bolívia. Tomem esses cuidados. Você perceber que essas dificuldades são mais fortes do que as coisas maravilhosas que você vai ver, então repense o passeio, né? Ou então vá numa época em que não tenha tanto frio, ou então vá muito preparado, ou então vá só em alguns passeios, outros mais radicais não vá. Por exemplo, a ida a um vulcão, por exemplo, que uma colega nossa foi, que é 5.900 metros quase de altitude. Então, para quem não está acostumado, é quase certo passar mal, ter dificuldade de respirar, etc. Tá bom? Então fica aqui esse alerta para quem for no deserto do Atacama e no Salar do Uyuni, na Bolívia. Tá bom? Lá é maravilhoso, sim. Sugiro que você vá, que passeie, que aproveite o lugar, mas também fica aqui o alerta dos perigos que existem por lá. Tá bom?